o dinheiro e eu. Ó o Pepe aí. Vamos esperar o Fábio entrar. O Matheus, o Byron. S. Delfino. Tem Lucas. Fábio tá na área. Peraí, calma aqui. Ó o Fábio aí. E aí, beleza? Beleza? Me ouvindo direito? Você tá meio travado aqui pra mim, tua imagem. Fala, velho. Beleza? Aí, tudo beleza. Foi? Som ok, imagem ok? Ok. E aí, pessoal, beleza? E aí, pessoal, finalmente essa live aconteceu. Uh, tem um Várias mês que a pessoas gente tá pediram aí. marcando, né, velho? Mas aí teve feriado, teve dia de santo, teve dólar a 6, teve dólar a 4, teve tudo nesse meio Pois tempo. é. Então, pessoal, vamos lá. Fábio, se apresenta aí, para quem não te conhece, e depois eu me Beleza. apresento. Fala, pessoal. Muito boa noite. Muito obrigado, Stefano, pelo convite aqui para a gente bater um papo aqui no seu Instagram, falar um pouquinho sobre investimentos, renda variável, né? Bater um papo aí sobre investimentos no exterior. E boa noite a todo mundo que está por aí. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários, já tenho um tempinho. Tenho o canal do Holder no YouTube, onde eu levo conteúdo para o pessoal. Aqui no meu Instagram também eu trago conteúdos principalmente focados em renda variável. Agora, recentemente, eu tenho falado um pouco mais de investimentos no exterior. Mas, bom, basicamente é isso. Mas Vamos você bater um investe papo. desde 2015. Eu invisto aqui no Brasil desde 2008 e lá no exterior eu comecei a investir em 2015. Mas eu sempre dei um foco mais de renda variável aqui no Brasil, no meu canal, aqui no Instagram. E de uns tempos para cá, eu venho falando um pouquinho mais de investimentos no exterior. Travou? Aqui tá normal. Foi. Travou por um segundo só. Show de bola. Então, eu sou o Stefano Dias, eu sou investidor profissional, invisto desde 2015, no exterior desde 2017. Comecei a investir em ativos dolarizados pela B3, por BDRs, e só abri conta no exterior ano passado. Mas eu nunca, assim, eu sempre priorizei um bom percentual de dólar na carteira, tá? Hoje eu tenho 30% e a minha meta é ficar pelo menos 50%. Porque eu penso o seguinte, se eu tivesse 50% real, 50% dólar, eu não vou me preocupar se o dólar subir ou valorizar ou desvalorizar. Então eu acho que essa meta aí de 50% é bastante atingível e bastante benéfica. Sim. Então você aí que está nos assistindo, clica aqui no aviãozinho que a chuva de conteúdo vai começar. Então compartilha com seus amigos, compartilha com o grupo, compartilha com a mãe, com a avó, com quem faz day Liga trade. no celular e no computador aí. Isso. Entra com conta fake também. Que a gente está aqui com o maior day trader e comprador e trader de ouro que a B3 já viu. Brincadeira, gente. Vamos lá. Eu fiz a chamada para nossa live aqui, que eu falei que você multiplicou o capital com investimento em restaurante mexicano. A gente está falando do Chipotle. É uma ação aí que multiplicou, sei lá, bastante. Fala um pouco dessa empresa aí, que
eu como consumidor gosto, eu sei que você também. Beleza. Bom, o Chipotle, ele é uma empresa que eu gosto como cliente, assim, desde a primeira vez que eu fui lá nos Estados Unidos. Primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, não. Acho que foi tipo lá para 2010, a primeira vez que eu fui no Chipotle. Eu fui com a Laura lá para os Estados Unidos, ela morou lá um tempo e falou: ah, vamos no Chipotle pra você conhecer e tal. Nunca tinha ido. Aí fomos lá, beleza, gostei, achei legal, né? Um fast food mexicano. E aí, quando eu comecei a investir lá fora, em 2015, eu fui procurar as ações do Chipotle, né? E naquela época era bem quando eles estavam passando por um problema de De- receita, inclusive, né? Por causa do E. coli. Tiveram algumas pessoas que foram contaminadas em alguns restaurantes lá do Chipotle, nos Estados Unidos. E aí saiu em todos os jornais e não sei o que e tal. E aí eles tiveram uma queda na receita, o que impactou diretamente a queda no lucro do Chipotle. Eles chegaram até a ter um prejuízo pequenininho. E aí as ações despencaram, né? As ações saíram de US$ 900 cada uma para tipo US$ 300, 350, acho que bateu até US$ 250 nessa época. E aí foi quando eu comecei a investir, né? Eu sabia que era uma situação meio complicada, que o Chipotle estava passando e tudo mais. Não montei uma posição grande, mas fui comprando ali umas ações sempre que dava. E aí comecei a montar a minha posição. E aí acabou que as coisas voltaram ao normal para o restaurante, eles continuam crescendo, continuam apresentando lucro, né? Voltaram a ter uma retomada da receita. É, Um outro fator que é importante é que no Chipotle eles não têm dívida, é uma empresa que não tem endividamento. Então, como o próprio Peter Lynch diz, é muito difícil você quebrar uma empresa que não tem dívida. O Peter Lynch também investiu nas ações do Taco Bell. No livro dele, ele fala um pouquinho. Acho que ele tipo, comprou por US$ 4 as ações e venderam por US$ 400 um tempo depois, alguma coisa assim. Eu Eu não lembro lembro os dessa números. passagem. Eu lembro dessa É, passagem. Mas é engraçado porque o Chipotle é uma empresa, né, que tem a produção própria, né? Ela não quer depender, ela quer depender o mínimo possível de fornecedores externos e faz sentido com essa filosofia de não ter dívida, né? É uma filosofia de ser autossuficiente. autossuficiente. Sim. É um mexicano gourmetizado, assim, lembra tipo Subway, você pode montar o seu burrito, o seu, o seu taco, enfim. Eu, como consumidor, gosto bastante. Eu sei que você também. E aí, eu já vou mudar o tópico aqui para Tesla, né? Que você tem a ação, né? Você já fez conteúdo a respeito dessa empresa. Você também você não tem Tesla, mas se você morasse nos Estados Unidos, eu tenho certeza que você teria. E aí, sim ou não? Com certeza. Então, impossível não traçar aqui uma união nos assuntos em falar que você é um cara que gosta de investir naquilo que você é consumidor. Sim, é até interessante a gente falar um pouquinho disso, porque existe um viés, né, no investidor, nos investidores de uma forma geral, um viés tanto geográfico, né, de você tender a investir mais no seu país, e também um viés de se você olhar as carteiras das pessoas, elas costumam ter muito consumo cíclico e consumo não cíclico, né? Que são as empresas que a gente está mais presente no dia a dia. Então, redes de restaurante, fast food, enfim, as empresas de consumo cíclico e não cíclico, alimentos, bebidas, né? Até que no Brasil a gente vê um pouco, né? Por exemplo, a Ambev, você sabe o que ela faz, né? Você vê o produto dela sendo vendido o tempo inteiro. M. Dias, a mesma coisa. Então, Tesla, você está vendo os carros e tudo mais. E antes de falar um pouquinho assim sobre Tesla, é interessante a gente ver isso porque isso não é benéfico para o investidor, né, de uma forma geral. Você ter uma sobrealocação em empresas só porque você conhece elas. Porque às vezes, vamos supor, tem uma empresa de nanotecnologia que você não tem nenhum conhecimento sobre isso e você não vai se expor a essa empresa porque você não tem nenhum conhecimento específico sobre ela. O que é ruim, né, para o longo prazo. Pode ser uma excelente empresa que você não está ali presente no dia a dia, nem sabe que ela existe e tudo mais. E para isso, eu acho que investir em ETFs é uma solução muito boa. Porque quando você investe no ETF, você tem uma exposição genérica ao mercado, você está tirando esse viés da sua carteira um pouco, né? Você está diversificando ali naquelas empresas que o ETF compra. E eu acho que é interessante isso. Mas voltando, né, antes da gente falar aí dos ETFs, falando um pouquinho de Tesla, sim, eu gosto de investir em empresas que a gente consome, né? Eu tenho Tesla, tenho McDonald's, tenho Também Coca-Cola, tenho. Qual que eu não né? tenho, não?
Então, assim, é interessante ver isso. O case da Tesla é um case, assim, bem difícil, né? Porque ela é uma empresa arriscada, não é uma empresa, né, parrodinha. Ela é uma empresa sólida e não é uma empresa sólida, é uma empresa que está no movimento de um movimento que é muito difícil, né? Você entrar num mercado que já está aí há 100 anos que não tem nenhuma empresa nova, né? Competitivo, né? Baixas margens. Exatamente. Eu fico impressionado o quão uma empresa pode disruptar um setor, né? Eu fico É bastante como se fosse impressionado você com fazer isso. uma empresa de chiclete, de balinha hoje, né? As indústrias que já estão aí há muito tempo, já são totalmente otimizadas e não tem muito o que fazer. E a Tesla, além de tudo isso, além de estar entrando num setor muito difícil, ela ela é um setor que é muito extensivo em capital. Quando eles começaram a fazer os carros, a demanda por bateria deles era tão grande que hoje a Tesla produz o mesmo tanto de bateria que todo o resto do mundo produz. A Gigafactory dela lá dos Estados Unidos, fica Fremont. Fremont, não. Fremont, isso. Ela é responsável por metade da produção de baterias de lítio do mundo, né? Porque é uma demanda gigantesca, os carros precisam e tudo mais. E eu acho que o que é interessante da Tesla também é que eles focam muito a tese de investimentos deles em cima de tudo isso, que é uma coisa muito difícil, né? Eu acho que é um quebra-cabeça difícil, é eles conseguirem focar nos early adopters, né? De novas tecnologias, coisas muito inovadoras. Então acaba que eles não precisam gastar quase nada com propaganda, né? Eles até subiram agora para os acionistas votarem se a empresa deveria investir mais em propaganda ou não. E o Elon Musk até falou, cara, não adianta investir em propaganda. Ele recomendou que os acionistas reprovassem, porque eles têm mais demanda do que eles conseguem produzir. Então não faz sentido gastar dinheiro com propaganda, né? E acaba tendo muito boca a boca, acaba que quem procura é o cara que está querendo estar ali naquela disrupção tecnológica e tal. E aí o que é interessante também é que esse tipo de consumidor, que é meio que o consumidor da Apple lá no começo, ele não se importa em problemas, né? Tipo, o cara sabe que ele vai pagar caro num carro e sabe que eventualmente vai ter um problema ou outro, e Ele está mesmo assim correndo vai lá. risco. Está correndo Sim, risco de pegar um carro com mais chance de defeito do que uma. ou assim, ou às vezes até detalhe, a pintura não tá tão boa, né? O pessoal reclama que às vezes você olha embaixo do não sei o que lá, as coisas não estão pintadas direito, mas tipo, o cliente da Tesla não se importa muito com isso, né? E é importante frisar que essa empresa tem foco no produto, né? Tipo, ela quer qualquer capital ela quer investir para melhorar o produto. Eu postei essa semana aí que a bateria lá do Tesla Eu Model vi. S Uhum. chegou com o range, né, com a capacidade de 640 quilômetros. Então, todos os carros que eu tive, eu nunca tive nenhum carro que chegou nem perto disso. Para você chegar numa distância dessa, só carro a diesel. Então, realmente, o produto só fica melhor. A cada ano fica Sim. melhor. O que é curioso, assim, o pessoal fala muito assim, mas as grandes montadoras vão virar pro carro elétrico, né? Tipo a GM, Ford e tal, não sei o quê. Eu acho que é mais fácil as empresas de veículos de luxo fazerem essa transição do que as empresas que produzem em grande escala, né? Porque uma coisa é você, beleza, a Volkswagen vai lá, faz um modelo elétrico e consegue fabricar ali e tudo mais. Agora, elas não vão conseguir tão cedo a escala que a Tesla já tem, né, de produção em Então, massa. e é isso e é um ponto que eu quero falar aqui, que é o seguinte: a Tesla saiu na frente, correto? Tanto em termos de produtividade, quanto ganhos de escala e etc. Mas um grande atrativo do produto da Tesla é o fato do autopilot, que o carro dirige sozinho. Sim, E, assim, ela está na frente até nisso, porque a quantidade de dados que ela tem de uma base. Primeiro, que a maior base de dados de carros semi-autônomos é dela. E já está há vários anos coletando dados. Então, até em termos de Big Data, ela está na frente. sim, sim. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, é muito fácil para uma montadora grande fazer um carro elétrico, fazer um carro híbrido. Isso não é a dificuldade. A dificuldade não é você implementar aquela tecnologia. A grande dificuldade é você conseguir fazer isso com escala, né? E você conseguir ter resultado com isso. Porque a partir do momento que as montadoras tradicionais
decidem, vamos supor que elas decidam migrar para esse modelo de produção de carro elétrico, ela primeiro vai ter que ficar muito tempo tomando prejuízo aqui, porque é caro, né? No começo os carros ficam caros, igual a Tesla. A Tesla só começou a dar lucro de forma um pouquinho mais expressiva agora, com um volume grande. Então, essa transição é demorada e ela é muito cara para as próprias montadoras, porque elas estariam desenvolvendo um produto que vai competir com o próprio produto delas, né? Com o próprio carro que já tem. Eu acho mais fácil, talvez, as empresas de carros mais luxuosos, tipo BMW, Mercedes, até que lá na Europa a produção é maior, mas tipo assim, Porsche, por exemplo, acho que é mais fácil uma empresa que produz menos veículos fazer essa transição, né, do que uma grande montadora e popularizar isso. E querendo ou não, né, o Model 3, apesar de ser um carro na casa dos 35, 40 mil dólares, ele já é o sedã mais vendido dos Estados Unidos, né? Isso é bem surpreendente. Muito, muito mesmo. Agora, tangenciando esse assunto de tech para REITs, o Uhum. melhor jeito de fazer essa transição é falando de REIT de data center. Sim. Você fez um story aí alguns dias atrás, falando todos os REITs da sua carteira, e você falou lá que você tinha o Equinix de data center. Sim. E aí, você é um cara da filosofia que preço não importa. Você faz análise da empresa, mas não olha Uhum. preço-lucro, por exemplo. Sim. Mas não te incomoda, por exemplo, eu vi aqui hoje, o preço-lucro da Equinix está em 117? Então, vamos lá. É interessante falar um pouquinho sobre isso, tá? Porque, olha só, você tem o Aham. viés dos ativos quality e eu também gosto dos ativos quality, mas assim, me perguntaram aí se eu sou da filosofia preço importa, preço não importa. Para mim, Aham. preço importa, mas na minha opinião, as duas filosofias dão muito certo. Mas quando eu olho um Beleza. PL de 117, eu fico nervoso. Então, o que que acontece? Tem um estudo que mostra, a base de dados não é tão antiga, tá? Se eu não me engano, esse estudo é dos últimos 30 anos, acho que é desde a década de 90. O que que eles descobriram? Que diferente das ações, né? As ações a gente sabe que no longuíssimo prazo, você fazer o factor investing, né? Você investir em small caps de múltiplos baixos, trouxe um retorno esperado médio melhor para a carteira, né? Agora, no caso dos REITs é interessante, o caso dos REITs é interessante que esse estudo que eles fizeram dos últimos 30 anos, o que que eles mostram? Que diferente das ações, os REITs de múltiplos altos performaram melhor do que os REITs de múltiplos baixos. E os REITs de yield baixo performaram melhor do que os REITs de yield alto. Foi até um estudo recente que tipo, foi esse ano que eu vi isso. Depois me manda que eu vou querer ler. Beleza. Um outro fator que eles descobriram nos REITs é que os REITs menos alavancados, com endividamento menor, também performaram melhor do que os REITs mais alavancados. É um outro fator interessante. Um exemplo de um REIT que eu comecei a investir há mais tempo foi o American Tower, né, de antenas. Por que eu estou falando dele? Porque o Equinix é um REIT que eu botei mais recentemente na minha carteira. Eu botei ele ali no finalzinho de 2019. Mas o American Tower, eu invisto nele desde que eu comecei a investir lá praticamente. A gente pode até falar dele daqui a pouquinho. Mas o que é interessante dele? Hoje, se você for olhar o múltiplo dele, ele está aqui, ó, em 60 vezes, tá? 60 vezes, que é um múltiplo alto também, né? Ainda mais considerando para um REIT e tudo mais. Não é um múltiplo de 120 vezes, mas é um múltiplo alto. Agora, quando eu comecei a investir nele, ele tinha um múltiplo de cento e poucos, ali em 2015, mais ou menos, que as ações dele valiam mais ou menos 100 dólares cada uma. E hoje as ações estão valendo 250 dólares, né? Alguns anos depois, com um múltiplo menor, né? Porque veio o crescimento esperado. Então, eu não me incomodo muito com os múltiplos muito altos, não. Mesmo 100, 80. Porque eu concordo que as avenidas de crescimento, né, os fundamentos para data center crescer é absurdo. Então, eu concordo que faz sentido estar precificada nesse patamar, mas é mais uma. Queria inserir esse debate aqui na live. O que eu acho assim, talvez seja melhor, né? Talvez seja melhor
o investidor, vamos supor, ele viu um REIT, por exemplo, o Equinix ou o American Tower também, que tem um múltiplo alto, né? O que eu acho assim, eu acredito que o investidor ele não deve evitar a todo custo investir nesses ativos, mesmo com múltiplos altos. Por quê? Se você viu um ativo que você gostou, mas ele está com os múltiplos muito altos, você não se sente confortável, acho que isso também vale para as ações, para os FIIs, para todos os ativos, né? Se você por algum motivo não está confortável, comece a montar uma posição pequena. Eu acho que o custo de você ficar de fora também é muito alto. É E nessa verdade. lógica, se você se importa com isso, né, a partir do momento que você se importa muito com isso e deixa de investir no ativo por causa disso, quando ele chega a múltiplos muito altos, talvez você devesse vender também, né? Porque é a mesma lógica, né? Você não investir ou você vender deveria ser a mesma tomada de decisão. O que eu também não gosto pessoalmente no longo prazo. Então, é mais ou menos nessa linha que eu gosto de seguir. Eu acho que, não, por exemplo, o Equinix eu montei uma posição muito pequena nele. Ele não é um REIT que eu tenho há muito tempo. Um REIT de data center que eu tenho há mais tempo é o QTS, que é um REIT menor, né? Ele tem ali mais ou menos uns 25, 30 ativos, diferente do Equinix, que é um REIT gigantesco. Então, eu estou começando a montar uma posição bem pequenininha nele, e aí com o tempo eu vou, né? Eu costumo falar pro pessoal que investir é tipo casamento, né? Eu vejo muita gente que vê assim, pô, Fábio, mas eu não sinto confiança ainda, porque é normal no começo, né? Toda vez que você pega um ativo do zero para investir, você não conhece ele, você não vai, né? Você vai com o tempo, você vai. Ainda mais numa classe de ativos nova, assim, quem está abrindo, não é uma classe de ativo diferente, mas assim, quem está abrindo uma conta na corretora estrangeira sente aquele gap gigante de domínio, de conhecimento entre investir aqui no Brasil e investir no exterior. Eu, pessoalmente, achei o stock picking, né, a seleção de ações bastante difícil lá no exterior. É bem mais difícil do que no Brasil. E aí eu concordo com Lá é você meio que o mesmo. contrário daqui, né? Aqui você tem um universo muito pequeno de coisa para quem gosta de. Por que que eu. Você também, né? Mas assim, por que que eu gosto de ativos de alta qualidade? Né? É também importante para o pessoal que está começando na bolsa, que está assistindo a gente, entender que bolsa de valores não é tudo a mesma coisa, não é tudo tem, não é que tudo não tem o mesmo risco, né? As coisas têm riscos diferentes. E esses riscos diferentes podem se materializar ou não, mas você comprar uma ação da Unipar te dá um risco totalmente diferente do que você comprar, por exemplo, uma ação do Itaú, ou, enfim, da Ambev, que seja. São empresas de setores diferentes, são empresas que a origem dos lucros delas vem de lugares diferentes, de setores diferentes. Isso gera previsibilidades maiores ou menores. Então, você pode se expor à bolsa de uma forma mais conservadora, né? Ou você pode se expor à bolsa de uma forma mais arriscada, ou você pode fazer uma combinação disso também. Então, acho que é muito importante isso. E aqui no Brasil, eu como sempre tive 100% ali em renda variável, uma alocação muito grande em renda variável, eu sempre tentei investir da forma mais conservadora possível, né? Tanto nos fundos imobiliários, quanto nas ações aqui no Brasil, quanto com os investimentos lá fora. Tanto que essas minhas posições mais arriscadas, tipo Tesla, por exemplo, é uma fatia bem pequena do meu patrimônio, não é uma fatia relevante, né? E aí eu vou lá sempre devagarzinho, né? Aumentando as posições e, enfim, fazendo essa composição de risco, de ativos com riscos diferentes, com pesos diferentes na carteira. Certo. Eu faço exatamente isso também. Agora vamos E falar. aqui no Brasil é difícil, porque para você procurar esses ativos que realmente você confie, uma empresa para você ficar 50 anos com ela pro resto da vida, você começa a contar nos dedos, né? E Passou aí por acaba. 10 filtros. é, Lá não, lá é o contrário, né? Só o S&P 500 para a empresa estar lá, ela não pode ter dado prejuízo. Então, e só aí já são 500 empresas. Então, eu acredito que para o investidor lá fora não tem nenhum motivo para você não ter ETFs, né, na minha avaliação. Eu acho que toda carteira lá tem que ter pelo menos uma parcela em ETFs, porque o ETF é como se fosse a sua carteira, né? Peraí que acho que travou. Aí. O ETF eu vejo ele meio que como um seguro da carteira, no sentido de que você não vai correr nenhum risco de seleção de ativos, você vai correr só o risco puro de mercado. Então, acho que é bem interessante ter uma Ainda parcela mais para quem assim, está começando. com certeza. Para quem está começando a fazer o stock picking, né? Porque é uma. Eu tive que recusar.
Não, mas então, Então, para quem eu está também acho isso. começando, Eu mesmo fiz isso quando eu fui começar lá. Era um universo muito grande. E no começo eu comecei a me interessar mais pelos REITs, né? Só que o que que eu fiz? Eu fui comprando ETF de S&P 500, minha carteira lá ela é metade REITs, metade ação. Então o que que eu fiz? Eu fui comprando ETF de ações no começo e me dedicando a estudar só os REITs, para selecionar os REITs para montar uma carteira de REITs. Enquanto isso, eu nem olhava as ações. Para não falar que eu não olhava, eu tinha algumas posições, como por exemplo Chipotle, que eu comecei a investir, eu tinha Disney desde o começo. O que mais que eu tinha lá no começo? Eu tinha Brinker International também, que é da rede de restaurante Chili's, né? Que é um fast food mexicano também. Então, assim, eu tinha uma ou outra ação, mas eu não estava tão preocupado em selecionar as ações no começo. Né? Então, eu alocava quase tudo nos ETFs, uma parcela pequena nas ações, enquanto eu gastava o tempo montando a minha carteira de REITs. E aí e depois eu fiz o processo contrário. uma forma de hedge também, né? Porque o cara que está começando não sabe fazer, não tem histórico de fazer stock picking. Então, você ter, por exemplo, metade ETF de REIT, por exemplo, e a outra metade stock picking de REIT, né? Escolher os REITs individualmente, é uma boa métrica também. Então, você vai ver assim, o ETF está performando melhor, então a minha seleção de ativos assim não é tão boa. Ou então, Ou o contrário, né? Você sempre, é você o sempre vai contrário, todo mundo decidiu me ligar agora aqui. você sempre vai ter um motivo para ficar feliz, né? Ou porque você está performando pior que o índice, você está com metade da carteira no índice, ou porque você está performando melhor e aí tá tudo certo. Assim, o que eu gosto muito, assim, a visão que eu tenho muito é de assim, você utilizar os ETFs para ter uma exposição genérica e o stock picking para você puxar mais para o perfil que você quer. Por exemplo, quando eu montei, eu sei que no ETF de REITs, o VNQ, que no caso é o que eu tenho, ele se expõe a 184, se eu não me engano, REITs de tijolo, né? REITs de equity. Ele não tem os REITs de mortgage e tudo mais, é só REITs de tijolo, né? Enfim, dos REITs que tem imóveis físicos mesmo. Beleza. Na minha seleção direta, o que eu priorizei? Eu priorizei os REITs que têm dívidas menores, então endividamento menor, e tamanho de mercado maior. Então eu fiz a minha seleção mais ou menos nessa composição, dos REITs que são mais amplos e dos mais amplos os que são menos endividados, que eu me sinto mais confortável estando exposto a ativos menos alavancados. Então, por isso que eu fiz essa composição. E aí, a mesma coisa nas ações, né? Você tem um ETF genérico, ou você tem um ETF genérico de S&P 500 e, por exemplo, algum que faça factor investing, né? Que invista em small caps de valor. Então, eu acho que você não perde nada tendo ETFs lá fora. Também acho, também acho. Agora, vamos falar um pouco de ETF. A gente já produziu conteúdo a respeito do Noble, dos Dividend Aristocrats, os aristocratas do dividendo, empresas que cresceram dividendos por pelo menos 25 anos consecutivos. Mas tem uns outros ETFs que também valorizam bastante qualidade. Você conhece o Qual? Sim, sim. Então, você tem em carteira, simpatiza Cara, com não, ele? não. A minha alocação de ETF na parte de renda variável, ela é bem feijão com arroz. Ela é extremamente simples. Eu tenho o VUL, que é ETF de S&P 500, ETF de S&P 500, e eu tenho o IJS também, que foca em small caps de valor. Então são os dois ETFs que eu tenho e aí eu pretendo também ficar só com eles. Eu gosto da ideia do NOBL, eu gosto da ideia do Do qual, Qual? né, que ele vai pegar as empresas de qualidade do S&P 500, né, ele fica dentro do universo do S&P 500 e aí dentro do universo do S&P 500 ele bota algumas métricas de ROI, de crescimento de lucro, de De qualidade, né, se eu dívida? não me engano, de dívida. Tem ali uns 3, 4 proxies, né, que ele usa para fazer esse filtro e ele está sempre se expondo a essas empresas. É uma tese legal, mas eu prefiro ficar no feijão com arroz nos ETFs, uma alocação bem, bem basicona, bem genérica. Mas Certo. assim, o que eu acho que é interessante disso é a gente ver que existe uma classificação de empresas que aumentam pelo menos há 25 anos a distribuição de dividendos, né? Se eu não me engano, hoje a gente tem ali umas 35, 40 empresas, né, que compõem o Dividend Aristocrats.
Não, citando esse assunto, tem dois REITs que nós dois temos, que é o Essex e o Realty Income, que eles Uhum. entraram aí esse ano. Eles fizeram o 25º Eu nem aumento sabia de... disso. Eu nem sabia Eles, disso. eles entraram esse ano. E aí eu te pergunto, você que tem experiência aí de anos de analisando ativos, esses dois ativos aí que adquiriram o status de aristocratas do dividendo, você acha que eles vão fazer de tudo para manter esse status? Então, né, isso é uma questão interessante de falar. Então, não só eles, mas não só eles, mas os outros ativos todos, né, do Dividend Aristocrats, só para falar um pouquinho para o pessoal. Algumas empresas que talvez vocês conheçam, né? 3M faz parte, AT&T faz parte do Dividend Aristocrats, a Caterpillar faz parte, Coca-Cola, Colgate, deixa eu ver aqui, ó, o Essex está aqui na lista já, é, o FRT está aqui na lista. Tem algumas outras empresas, Johnson Johnson, Lowe's, não sei se todo mundo conhece, McDonald's tá aqui na lista também. Enfim, tem algumas outras, mas Procter Gamble está aqui, Pepsi. E uma coisa que é importante também de ver é que existe esse viés, né, da empresa, tipo, ela já está com essa classificação de Dividend Aristocrats, e se ela deixar um ano de distribuir menos do que ela distribuiu no ano anterior, ela sai fora. É um fardo muito grande. Então acaba que às vezes você tem a empresa meio que se obrigando a distribuir esses dividendos a mais, né? Você pode ter sim essa, essa tomada de decisão, que nem sempre é a melhor tomada de decisão para a empresa, ela distribuir o lucro. Às vezes a empresa está passando por uma dificuldade, precisa segurar a caixa, precisa reter os lucros, como por exemplo agora no No Covid, né? coronavírus? E aí, às vezes, a empresa vai tender a distribuir uma quantidade que ela talvez não tivesse tão confortável, tem sim esse viés. É, E também tem um problema que é o seguinte, às vezes a empresa deixa de distribuir um ano e sai fora, né? Então acaba que esses grandes eventos, eles vão fazendo um filtro, né? Se a gente pegar, por exemplo, 2008, 2009, fez uma limpa, tirou várias ações dali de dentro. Agora, provavelmente, várias vão sair, né? Mas existe sim esse viés, eu concordo com você. E também seria ingenuidade pensar que essas empresas não almejaram chegar lá, né? Com certeza elas fizeram um planejamento financeiro para atingir e manter esse status, né? Sim. E assim, você até vê que muitas delas têm um payout baixo. Né? Eu acho que é exatamente para isso. Distribui uma parcela pequena dos lucros para garantir que, mesmo que os lucros oscilem bastante, ela consiga ainda distribuir um pouquinho mais que o ano anterior. Certamente, que você pode aumentar o payout ali e ainda ter bastante gordura. Sim. Agora, quer falar de American Tower ou quer falar de SL Green? Cara, podemos falar dos dois. Você investe neles? Eu invisto. Não, não invisto, não invisto. O que é interessante dos REITs lá fora, pessoal, eu acho que assim, a mentalidade deles é muito parecida com a dos fundos imobiliários, né? Apesar deles não serem fundos, eles serem empresas, eles poderem tomar dívida, eles terem uma dinâmica de empresa, os REITs, em sua grande maioria, têm sempre o foco em renda dos aluguéis, né? E eles são obrigados a distribuir pelo menos 90% do lucro líquido em forma de dividendo. Então você tem essa lógica de ficar recebendo renda passiva de aluguel dos imóveis, que é uma lógica parecida com a dos fundos imobiliários. Então, assim, é bem interessante. E lá fora a gente tem modalidades de REITs que a gente não tem aqui no Brasil. Né? Por exemplo, residencial, que você estava falando do Essex, né? Aqui a gente não tem praticamente. Até retail, a gente tem muito poucas opções aqui no Brasil, né? De imóveis de varejo. Tem o HGPO agora, mas aqui no Brasil, né? Mas Tem um Maxi Renda, que tem sim, imóveis lá no norte, nordeste. mas são FIIs pequenos também, né? Então, assim, estão começando. Então, assim, lá nos Estados Unidos a gente tem, por exemplo, imóveis de data center, né? Que são imóveis que a gente não tem aqui no Brasil dentro de FII. Tem o American Towers que investe em antenas, né? Como é que funciona a lógica? O REIT, ele é dono de um terreno. Esse terreno tem uma antena de transmissão. A antena de transmissão, ela tem uma estrutura de antena, mas a parte ali dos componentes da antena
ela é explorada, ela é colocada por quem está alugando, né? Eu fiz um vídeo sobre o American Tower, muito interessante. Eles têm a imagenzinha, né, que Sim, eles sim. alugam ou compram lá o terreno, constroem a torre, e aí os inquilinos que botam os aparatos, os apetrechos na antena. É como se fosse a estrutura da antena é deles, mas os componentes da antena é de quem está alugando. E aí eles alugam para empresas de telefonia, de transmissão de dados, né? Então, assim, pode falar. Pode falar que eu vou Não, falar de uma é isso. ameaça do American Tower. Fala um pouquinho aí, pode falar. Então, você não acha que a principal ameaça seria uma disrupção, por exemplo? Por exemplo, imagina que daqui a 20 anos o Google lança satélites que aí os nossos smartphones conectam direto no satélite. Não precisa É, a SpaceX está querendo fazer isso, né? Space Link. O projeto da SpaceX é fazer uma tela de satélites no mundo inteiro para você conseguir operar direto com os satélites, né? Para você não precisar ter antena e aí ficaria mais rápido a internet e tudo mais. É, E, inclusive, esse é o projeto deles para financiar a ida para Marte, né? Tipo, eles querem fazer isso, ganhar dinheiro com isso, para depois pegar o dinheiro para ir para Marte. Por isso que eles já até botaram alguns satélites desses, assim, como teste, né? Com os Falcons lá, botaram, alguns já estão funcionando. Mas eu acho que é uma coisa muito de longo prazo, assim, sabe, Stefan? Eu concordo que pode ser algo disruptivo, sim, mas o que eu penso é o seguinte: todo ativo que a gente investe, ele vai ter um calcanhar de Aquiles, né? Certo, Todo certo. ativo a gente pode pensar num cenário caótico que aquilo ali vai deixar de existir, tipo fundos imobiliários de shopping center, até agora que o pessoal está desesperado por causa do home office, né, as lajes Essa, corporativas. essa é uma das melhores dicas que eu acho que o iniciante ele pode absorver, né? Que todo ativo vai ter um defeito. E Sim. se tiver um ativo que não tem defeito, um defeito vai ser preço. É. Mas, então, É isso. mas Muito aí, bom. eu vi um vídeo que você postou, acho que foi hoje, você postou de REIT, que Aham, um dos 4 REITs que você aportou foi SL Green, né? Que aham. tem, o foco são escritórios em Manhattan, tem um pouco de residencial também. Mas você acha que, na tua opinião, né? Ninguém tem bola de cristal aqui. Você Uhum. acha que esse episódio de corona, de Covid, vai mudar a dinâmica? Cara, eu, Deixa eu melhorar a pergunta. Em que sentidos você acha que o corona, o Covid, vai mudar o comportamento consumidor ou dinâmicas de cidade? Você acha que pode haver, por exemplo, demanda por casas maiores em lugares mais afastados? O que você acha? Cara, assim, sendo bem sincero, assim, a opinião Fábio, que é um chute, assim, que vale tanto para lá quanto para cá, é que eu acho que as coisas vão voltar como eram antes, sabe? Eu não acho que vai ter uma super disrupção de agora ninguém mais vai trabalhar em laje corporativa, vai ser tudo home office. Primeiro que home office, a galera que não está acostumada com o home office já está sentindo que o buraco é mais embaixo, né? No começo é legal ali o home office, depois você começa a trabalhar em casa, você vê que você trabalha 24 horas por dia e que você mora dentro do escritório. Então, assim, eu Quem tem acredito que filho é muito difícil também. para quem tem filho também. Então, assim, às vezes até, por exemplo, você ficar com uma pessoa que você é casado o dia inteiro dentro de casa também, às vezes não é uma coisa legal, né? Ainda mais para quem não mora Para o em uma. casamento, para o trabalho. Exatamente. Então, assim, ó, a Camila tá falando, ó, home office é um saco. Então, eu acho que as coisas vão voltar ao normal, sabe? E devagar. Eu acho que esse impacto vai ser aí no horizonte, se fosse para eu chutar, seria para um horizonte aí de 1 ano, 2 anos. Eu acho que é o que vai ter um impacto maior, o que pode mudar sim a dinâmica, mas eu acho que de qualquer jeito vai ter aquela curva, né, das coisas irem voltando. Eu acho que é muito difícil assim o ser humano que a vida, toda a história, a nossa história como Olha, civilização dos últimos 200 anos ser mudada em 1, 2 anos. você leu um comentário que dizia, se dizia a favor de trabalhar no próprio escritório, no escritório da firma, mas vou ler um argumento contrário aqui. A arquiteta Vanessa Luckman escreveu assim: sou arquiteta e no último mês tive 3 vezes mais pedidos de projeto de casa que antes da pandemia. Eu acho que, assim, minha opinião, eu acho que não vai ser uma coisa binária, assim, né? Eu acho que as empresas podem implementar um home office uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas eu acho que seria ingenuidade
ficar projetando cenários extremos. Assim, o escritório acabou ou o É. escritório vai ficar igualzinho. Eu acho que é Sim, um meio termo eu ali. acho que assim, o que foi importante é que as empresas perceberam que dá para você fazer home office tranquilamente e você consegue gerar resultados com home office. Então, algumas empresas com certeza vão optar, eu acho que até é mais as empresas menores, né? Porque o custo do aluguel acaba sendo muito alto para a empresa. Às vezes alugar um espaço menor, né? E deixar os funcionários que querem ficar em casa, porque tem gente que tem essa preferência também, né? Então, assim, eu acho que sim, isso meio que, eu acho que abriu os olhos para as empresas de que, cara, talvez a gente não precise ter um espaço tão grande, né, e tudo mais, mas eu acho que a dinâmica vai ser a mesma, e quando a gente fala ali para 20, 30, 40 anos, isso vai tender a se normalizar, nem que seja pelo aumento de demanda ao longo do tempo, né, crescimento da economia e a ocupação dos espaços. Então, eu acredito que vá nessa lógica. Certo. Eu vi também que você tem REITs de storage, né? Explica pra gente como é que funciona isso, que eu pessoalmente sou um pouco cético com esse setor. Então, personal storage é uma modalidade que são empresas, né, lá nos Estados Unidos que alugam espaços para você guardar a tranqueira. Basicamente é isso, né? É muito comum em filme a gente vê o pessoal aluga um espaço, né, aluga um espaço lá para guardar arma, essas coisas e tudo mais, mas não é o que o pessoal usa. O Para quem próprio assistiu, para quem assistiu Breaking Bad, é, aquele lugar ali onde ele guarda o dinheiro, a cama de dinheiro, é, aquilo é um personal storage. isso. Então, o que que acontece? A gente tem esses espaços que as pessoas alugam. E aí tem várias modalidades, né? Desde o espaço pequenininho até um espaço grande. E normalmente o pessoal usa assim: ah, eu vou me mudar de uma casa para um apartamento. Aí vai lá, aluga e deixa as coisas guardadas que não couberam no apartamento. Ou o americano tem mania de comprar muita coisa, não tem onde guardar e vai botando as coisas antigas lá. É mais ou menos essa lógica. Você não acha que é um ativo, um papel que seria o head desse tipo de ativo seria eBay? Por quê? Vender, por exemplo, pagar o aluguel desses espaços tem um custo. E aí, se Ah, houver sim, eventualmente, entendi. Você bota se, para vender no eBay em vez de botar lá. se houver uma diminuição de poder aquisitivo, as pessoas vão se livrar disso, vão vender no eBay, enfim. Foi uma coisa que eu Possivelmente. pensei. Por falar em eBay, tua opinião, chutômetro. Você acha que a Amazon vai dominar o mundo? Cara, eu acho que aos poucos, né? Aos poucos. Alexa, luzes azuis. Deu para Ó, ver? deu. Então, é isso aí. O que eu acho que é interessante da Amazon, eu gosto muito da lógica da Amazon, que ela é uma lógica. Assim, primeiro que o Jeff Bezos é um gênio, né? É um desses que nasce um a cada 100 anos, com certeza. E eu gosto muito da lógica da Amazon, porque eu acho que eles são extremamente antifrágeis, assim, no sentido de como eles fazem as coisas, sabe? Você vê que eles fazem as coisas de qualquer jeito, assim, no sentido de que, cara, implementa isso aí e vambora. Se você olhar o site da Amazon ele é tosco até hoje, parece um site da década de 90. Né? Você vê que tem umas páginas que são diferentes das outras e não sei o quê, mas tudo funciona lá. E eu acho interessante também que a Amazon ela tá expandindo, né? Ela tá, ela começou como uma livraria, né? E hoje, por exemplo, o pessoal, não sei se o pessoal que está estudando a gente aqui conhece, mas, por exemplo, a Amazon é dona da Twitch, que é o maior site, né? O maior concorrente do YouTube, só que de streaming, de jogos principalmente. E aí você Mas consegue que agora está streamando muitas coisas. também streamando muitas coisas, né? Assim, sempre teve, mas o forte lá são os jogos, né? E aí você tem tudo integrado com a própria Amazon, com a Twitch. Agora eles têm o Amazon Video, né? O Prime Video. E essa lógica deles de botar um preço também ridiculamente baixo para ter o acesso, cara, R$ 9 para você ter acesso a séries, filmes, É concorrente frete. do Spotify, é concorrente do Netflix, é concorrente de tudo. Eu gosto bastante. Então, e um conceito de administração básico para o sucesso da Amazon é simplesmente não distribuir dividendo. Pega todo o lucro, reinveste na própria empresa e é assim que ela consegue crescer tanto.
E durante um bom tempo, eles ficaram tendo praticamente zero de lucro, né? E não pagando nada de imposto, né? Porque o imposto incide sobre o lucro. Justamente. Então, gastando muito com pesquisa e desenvolvimento, muito crescimento, né? O que acontece muitas vezes? Isso acontece também um pouco com a Raia Drogasil, com a Renner, aqui no Brasil. A empresa, quando ela é uma empresa de crescimento muito agressivo, de crescimento rápido, a DRE dela ela é muito prejudicada no curto prazo. Porque você tem todas as despesas entrando, mas a receita demora alguns anos para, né, chegar naquele patamar. Então, por exemplo, quando a Renner abre uma loja num shopping, ela vai ter todas as despesas de funcionário, luz, aluguel, né, todas as despesas, mas a receita, se é um shopping novo, vai demorar para se estabilizar, né? Vai crescendo, a pessoa cria o hábito de ir ali e tudo mais. Acontece também com a Raia Drogasil, né? No caso da Raia, demora 3 anos. Eles colocam lá para a loja chegar na maturidade, que é o faturamento máximo da loja. Então, quando a empresa está crescendo, investindo, abrindo muita loja, a despesa toda vem de uma vez e a receita demora para vir. Então, quando você olha a DRE no curto prazo, às vezes a margem está muito baixa, né? Ou a empresa, no caso da Amazon, como ela veio crescendo de forma muito agressiva, entra despesa, e a empresa acaba não apurando lucro contábil e aí não paga imposto, né, sobre o lucro. Não paga, exatamente. Tem algum ativo na tua carteira americana que é o teu preferido? Que se você fosse dar um único ativo para o teu filho, é esse? Qual seria? Deixa eu pensar aqui, cara. Eu vou até abrir aqui a conta. Então, falando nisso, o meu ativo seria Berkshire Hathaway, do Warren Buffett. Simplesmente pela maior garantia, vamos assim dizer, de que eles não vão implodir a empresa, né? Eles não, essa empresa aí é uma das que menos tem probabilidade de falir. E você já falou mal dela, e eu não gostei. Tô brincando. Você falou que a gestão é muito conservadora. Não, é porque da Berkshire em si, hoje, a minha única crítica é que é como se fosse. É uma lógica de você investir em fundo, né? É como se fosse uma lógica de você investir em fundo. Sim, sim. Só que é um fundo que foi sendo construído desde a década de 60 até hoje, né? E o Buffett já está mais velho, o Munger está mais velho. Eu acho que assim, a história da Berkshire é uma história absurdamente de sucesso, né? É uma história que tem que ser muito respeitada, mas eu acho que hoje eu prefiro, por exemplo, comprar um ETF do que comprar a própria Berkshire. Obviamente, mesmo sendo coisas totalmente distintas, né? Mas nessa lógica de você ter uma exposição a muitas empresas e tudo mais, eu prefiro ter uma exposição a mercado e não depender do management de ninguém. Certo, certo. Bem mais lógico. Não tem o risco de holding, né? Por mais que seja Sim. diversificada, ainda é uma holding. Se eu tivesse que deixar um único ativo para os meus filhos, falar assim, olha, investe só nisso daqui, eu falaria para ele colocar no ETF de S&P 500 e pronto. Mas essa resposta aí é muito óbvia. Diz um ativo específico aí para... Cara, são tantos. Deixa eu ver aqui. Ai, Coca-Cola. meu Deus. Hã? Não, acho que não. Cara, eu acho que Amazon. É. Eu acho que de todos os ativos que eu tenho, eu acho que é o que é mais indestrutível, assim, pelo menos num prazo maior. Mas é aquilo também, né? Não tem. É legal essa pergunta, mas assim, não tem nenhum motivo para você ter poucos ativos na carteira. Eu vejo que isso é um receio muito do pessoal, né? De ter medo de pulverizar a carteira, né? Ah, Fábio, mas se eu tiver muito ativo, eu não vou estar pulverizando. O pessoal, né? Você é um bom exemplo disso. Quantos ativos você tem na sua carteira? Cara, eu nem sei quantos ativos eu tenho. Eu tenho mais de 60. Mais de 60. Eu tenho que parar para contar de novo. Eu tô lembrado desse número. O que você pode falar para as pessoas para diferenciar diversificação e pulverização? Cara, então. Pulverização é uma coisa ruim? Pulverização dá uma ideia de que você vai comprar tudo pulverizado sem nem olhar, né? Eu acho que isso que é a ideia de pulverização. E não existe necessariamente nada errado em pulverizar. Por exemplo, quando você compra um ETF de S&P 500, você está pulverizando nas 500 maiores empresas e está tendo uma alocação constante ali em 500 empresas
grandes, sólidas, com, né? Enfim, no maior mercado do mundo. Um outro fato que é interessante também, o pessoal me pergunta bastante sobre investir fora dos Estados Unidos. Estou pegando esse gancho. Só que o que acontece? Eu estava vendo um estudo do S&P que eles mostraram, não saiu ainda para 2019, mas em 2018, 42% das receitas das empresas do S&P 500, das empresas, vieram de fora dos Estados Unidos. Quantos por cento? 42%. Ou seja, ao investir lá no mercado norte-americano, principalmente nas maiores empresas, quando você vai para as empresas maiores, você está investindo praticamente no mundo inteiro, porque essas empresas, apesar de serem sediadas e terem suas ações listadas lá, elas estão se expondo ao mundo inteiro, à economia do mundo inteiro. A Apple vende para a Europa, para a China, né, para a Ásia, para o Brasil. Então, eu acho que não tem nenhuma necessidade em ter essa diversificação fora dos Estados Unidos por esse motivo. Mas voltando nesse assunto da pulverização, não existe necessariamente nenhum problema, né, em você ter uma alocação genérica de S&P 500 e tudo mais, e você está pulverizando. Agora, a diferença de pulverizar para diversificar, eu acho que quando você seleciona os ativos para sua carteira e não faz uma alocação genérica de mercado, por mais que você tenha muitos ativos, você está priorizando alguns fatores, né, em detrimento da pulverização. Por exemplo, eu sei que quando eu compro um ETF de S&P 500, vão ter empresas mais alavancadas lá dentro, menos alavancadas, né? Vão ter empresas de muitas características. E muitas vezes características que nem me importam, porque realmente o meu objetivo ali é me expor genericamente ao mercado. Agora, a partir do momento que eu seleciono as ações, eu vou ter um viés que eu acho que faça sentido para a minha carteira. Então, por exemplo, eu vou colocar ali a maior parte das minhas alocações em empresas que são menos arriscadas. Eu vou ter uma concentração um pouco menor em empresas mais arriscadas, como, por exemplo, a Tesla, que a gente estava falando aqui no começo. Então, e outra coisa, quando a gente fala em Brasil e Estados Unidos, 60 ativos parece muito, mas na verdade não é tanto. Se você for considerar ações, fundos imobiliários, estoques, ETFs, os REITs. Então, assim, não é tanto ativo assim quanto parece. Ainda mais com a tua filosofia de, por exemplo, gosta de Tesla, bota um pouquinho só para experimentar. E aí você vai adicionando ativos. Essa lógica é um pouco parecida com a lógica do Peter Lynch, né? O Peter Lynch fazia isso muito bem. E ele teve Chegou uma a ter performance. 1.100 ações. Tinha uma quantidade gigantesca, eu nem lembro quantas que eram. Mas assim, ele falava assim: ele via uma empresa que ele gostava, ele comprava um pouquinho só para ele não esquecer de ir analisando ela. É óbvio que ele não tinha uma alocação igual em todas elas, mas ele ia botando elas ali na carteira. Então, eu gosto dessa lógica também. Eu vi uma empresa que eu gosto, eu compro um pouquinho. Por exemplo, XP. Eu comprei um pouquinho logo depois do IPO ali. Comprei um pouquinho, gostei dos números, gostei do case e tudo mais, comprei um pouquinho. E aí, enfim. Agora, falando com o Fábio Trader agora. Long XP, short Itaú, faz sentido? Cara, eu acho que eu sou long nos dois, né? Mas o próprio Itaú eu acho que foi um acerto muito grande eles comprarem aquela participação na XP alguns anos atrás, né? Foi um investimento absurdamente bem feito nessa lógica. Mas o Itaú ele é muito mais do que investimentos, né? Eu acho que é até um hedge que o Itaú fez comprando aquela participação de 50% na XP, né? Porque a XP agora também está virando banco, né? Então vai ter essa lógica. Então, assim, eu acho difícil assim, falar qual que vai ser melhor no longo prazo. Eu gosto muito dos dois cases de investimentos, mas eu acho que a tendência, assim, no mundo de uma forma geral, é a gente não ter, aqui no Brasil principalmente, no longo prazo a gente não tem mais esse oligopólio tão forte que a gente teve até hoje dos grandes bancos, das grandes instituições, né? A gente vê cada vez mais a base, as pessoas se desconcentrando das grandes instituições. É verdade, é verdade. Por acaso agora trocando de assunto, por acaso você viu um estudo que comparou o ETF, o SPY, né, que é o S&P 500, que ele foi criado acho que em 1993 e 1994, e que a performance dele, comparando a performance dele dentro do pregão e fora do pregão, você viu esse estudo? Eu vi. De dia e de noite, né? É É assim, isso que ele fala? quem A comprou. oscilação dentro do dia e o gap que acontece de noite. Isso. Quem comprou o SPY todo dia no início do pregão e vendeu no final,
desde 1993 ou 94, não lembro, performou mais ou menos igual, zero, quase zero. Quem comprou no fechamento e vendeu na Na abertura, abertura. aumentou 600%. Ou seja, é um estudo que argumenta a favor do buy and hold e não do day trade, não é? Com certeza, assim, né? A grande questão que eu acho também em relação a isso tudo é que no curto prazo, né, existem N estudos que mostram que, além disso, né, que você falou, no curto prazo a gente tem as ações se comportando de forma aleatória. Eu acho muito importante a gente ver que o viés de longo prazo, né, o viés de longo prazo de retornos positivos das ações, ele só é observado a partir de períodos de 5 anos, né? Entre 2 e 5 anos. Até 2 anos, quando você pega janelas de 2 em 2 anos, dos últimos 200 anos, tem no investir em ações no longo prazo. É até... Aqui, ó, o meu. Deixa eu ver aqui se eu acho. Peraí. Tô com ele Eu aqui na mostrei, mão, você sabe eu o mostrei capítulo? isso numa live que eu fiz essa semana. Dá uma olhadinha aí na página. Vou mostrar aqui pro pessoal também. Tá bem no começo do livro. Peraí. Que ele mostra que para períodos, na página 98, é esse gráfico aqui, ó. Ele mostra, né, que para períodos de até 2 anos, as ações e os títulos públicos norte-americanos, eles se comportaram de forma aleatória, né, sob a hipótese do passeio aleatório. Então, a gente só consegue perceber esse viés de positividade da Bolsa em períodos a mais de 2 anos, né? E eu vejo que o pessoal se preocupa muito com essas oscilações de curto prazo. E o que isso tem a ver, né, com day trade e tudo mais? É que, cara, se as ações se comportam de forma aleatória em períodos de até 2 anos, você não consegue operar em cima de nenhum padrão, porque os padrões são construídos em cima de uma ótica de aleatoriedade. Então, não faz nenhum sentido. Tanto que a gente vê todos esses estudos que saem, 99,8% dos day traders perderam dinheiro e não sei o quê. Porque, cara, é difícil, né? Como é que você vai operar em cima de uma coisa que é aleatória? É verdade. Você teria que domesticar a aleatoriedade, que, além disso, é detectar padrões e esses padrões mudam. Exatamente. Exatamente. Então, Fábio, ó, 7h56, daqui a pouco, 8 horas, vai ter a live do meu irmão, tio Uli, com o Henrique Meirelles. Pô, daí Vamos sim. assistir. Vai ser aqui no Insta? Vai ser aqui no Insta. Será que o Coroa sabe mexer no Insta? Vamos ver. Mas, pô, gostei muito aqui dessa live. Obrigado pelo teu tempo. Cara, eu que agradeço demais. Vamos marcar mais. Passou Fala do voando teu aqui. workshop. Fala do teu workshop de investimento no exterior. Ah, legal. Então, pessoal, estou fazendo um workshop que vai acontecer do dia 6 ao dia 8 de julho, né? Tá chegando aí. O workshop vai chamar Renda em Dólar. A gente vai falar sobre investimentos no exterior, como começar a investir lá fora, como aprimorar seus investimentos no exterior de uma forma geral. Esse é um workshop gratuito. E no final do workshop eu vou abrir as inscrições para o meu curso novo de investimentos, que é o Dollar Masters. Mas enfim, quem não me conhece ainda também, tem muito conteúdo lá no YouTube. Eu posto 3 vídeos por semana. Todas as segundas-feiras lá no YouTube a gente tem aulas ao vivo, às segunda-feiras, às 8 horas da noite. Então fica meu convite aí para todo mundo participar. Chama canal do Holder lá no YouTube. E, cara, Stefan, obrigado demais aí pelo convite, cara. O link de inscrição do workshop tá lá no meu perfil. E galera que veio aqui por mim também, sigam aqui também o Stefan, cliquem aqui em cima. Quero ganhar uns seguidores, hein? Sigam ele também aqui, ele fala bastante, você fala mais de... No começo você falava mais de FIIs, né? Agora você já tá Sim. mais, tá falando de igual eu, né? Eu acho que eu falo mais onde está minha atenção, assim, Sim, no legal. momento. Eu gosto muito disso, assim, o pessoal ficou reclamando, Fábio, agora você só fala de investimento no exterior e tal. Então, cara, eu falo de investimento no Brasil tem 3 anos. Agora eu tô a fim de falar de outra coisa, depois eu volto a falar mais daqui, né? Eu acho que isso faz parte também da criação de conteúdo. Certo, temos mais 45 segundos. A live vai ficar gravada, sim. Mas gostei mesmo dessa live.
Foi bastante interessante. Vamos fazer outra daqui a 3 meses. Fechado, cara. Combinado. E manda uma palavra de sabedoria aí pro pessoal, para a gente finalizar. 28 segundos. Pessoal, bolsa de valores é sempre foco no longo prazo. Esqueçam esse negócio de enriquecimento rápido de curto prazo, porque isso não existe. Foco da bolsa é sempre ter uma posição, longo prazo, visão de sócio, e comece devagar.